Nós vimos quão maravilhoso é se unir ao Senhor e viver com Ele por meio de seu Espírito, que nos dá a vida e nos guia em toda a verdade. É nele e com Ele que temos a realidade do reino do céu. Mas também há a situação contrária, a situação daqueles que deixam o Senhor depois de ter estado com Ele. Nós vamos ler uma palavra que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 19, e diz assim a palavra do profeta: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. A primeira coisa que Deus está dizendo é que o nosso castigo vem por causa da nossa malícia. O que é a nossa malícia? É nós, por causa da incredulidade, vermos as coisas de maneira maligna e vivermos uma vida maligna. E também diz que as nossas apostasias nos repreenderão. Apostatar-se é desviar-se do Senhor, separar-se do Espírito Santo. Vamos recordar que o povo judeu viveu por muitos e muitos anos no Egito e ali ficaram escravizados. E quando foram celebrar a Páscoa e a sua saída do Egito, Deus deu a eles ervas amargas para comerem junto com o cordeiro, para lembrarem que estava deixando uma vida amarga no Egito, para viverem sob a direção do Senhor e na sua presença. Aqui diz a mesma coisa, que deixar o Senhor é mau e é amargo. Portanto, toda amargura de nossa alma pode vir, mas veio por causa da nossa malícia, por causa da nossa apostasia, porque ou ignoramos ou abandonamos o Senhor. As coisas do mundo, sejam bens materiais, títulos ou mesmo vida intelectual, não pode substituir o Espírito de Deus em nosso espírito. E não podem fazer bem à nossa alma. Pelo contrário, nós podemos perceber que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, uma coisa tão benéfica e tão boa, da qual podemos ser beneficiados e desfrutar e ajudar as pessoas, pode se tornar para nós uma armadilha, de tal maneira que pode nos escravizar e fazer-nos desonestos e roubadores, corruptores. Portanto, a nossa alma deve se apegar apenas ao Senhor. Se o Senhor for o primeiro e for o amor de nossa alma, e nós vivemos na sua presença, jamais o vamos deixar. E estaremos livres da malícia e da apostasia, porque tendo experimentado o amor do Senhor, vamos querer sempre estar com Ele e viver por meio dele. Portanto, se você tem uma vida amarga, se você tem uma vida difícil, se a sua alma experimenta somente coisas ruins, porque já perceberam que pessoas carnais ou naturais gostam de sempre regurgitar os mesmos assuntos ou as mesmas palavras ruins ou fatos e acontecimentos ruins do seu passado. E quando nós ficamos comendo de novo as mesmas palavras ou revivendo as mesmas situações, as coisas ficam amargas. A vida de uma pessoa que crê em Deus não deve ser assim, não é assim. Nós devemos comer e beber Cristo. Verdadeiramente sua carne é comida e seu sangue é bebida. Então nós comemos uma coisa boa, que produz em nós
um pensamento bom e uma sensação de conforto e de vida. Portanto, a nossa salvação e a nossa alegria é estar em Cristo, porque Cristo é a nossa Páscoa. E nós percebemos que a vida que deixamos no mundo e no Egito era uma vida amarga, e tudo era difícil, e tudo era problema, e procuravam sempre a pior maneira para resolver as coisas. Enquanto em Cristo o caminho é plano, e se o caminho é plano, tudo é fácil. Os pensamentos ficam fáceis, suaves, tranquilos, porque passamos a amar com o amor de Deus. Passamos a perdoar com o perdão de Cristo. Passamos a viver a comunhão do Espírito, e no Espírito nós temos vida e paz. Portanto, Deus nos guarde, Deus nos livre de nos afastarmos do Senhor e de experimentarmos novamente a vida amarga no mundo sem Deus. Toda violência, toda inquietação, impaciência e ira, resultado de uma vida sem Deus. Muitos no mundo pensam que a culpa da situação do mundo é de Deus e jamais pensam na responsabilidade do homem em seus atos, nas suas escolhas e na própria vida que leva. Se a vida de Deus é rejeitada, se o amor é rejeitado, se o perdão é rejeitado, se tudo de bom é rejeitado, o que resta ao homem? Apenas a amargura de uma vida que vai secar como a erva. Mas nós que cremos, damos o testemunho de que em Cristo temos a vida e vivemos uma vida de paciência, amor, mansidão, misericórdia, simplicidade. Temos todas as coisas positivas do fruto do Espírito produzidos para que nossa alma coma o fruto, o bom fruto, e sejamos uma boa árvore que também produz bom fruto. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo estejam com todos e estejamos sempre firmes no Senhor, para jamais nos afastarmos dele, para jamais deixarmos a doçura de Cristo. Lembra? A boa terra prometida a Abraão era uma terra que manava leite e mel. É a doçura e a suavidade da vida de Cristo em nossa alma. Chegamos numa boa terra, onde não há o amargor, onde há somente a doçura da presença de Cristo. Bendito que vem o nome do Senhor, que a alegria do Espírito esteja sempre contigo, pois o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém.